pessoal, bem-vindo ao vídeo aula. E a gente vai falar um pouco sobre essa baita máquina que é a Form 20, tá? Modelo chinesa, tá? É uma máquina boa, tá bom? E tá bem disponível no mercado, tá? E antes de mais nada, tá? Quando a gente liga a máquina, ele aparece essa tela, tá? Essa máquina aqui, como é que ela faz? Ela, em primeiro lugar, antes de partir para as opções de setup, né, de eletrodo, peça, esfera e outras coisas mais, essa máquina, para mim fazer tudo isso, eu preciso ter um programa ativo, tá bom? Então, para isso, ao invés de começar nessa primeira página, que é a preparação de máquina, a gente vai começar pela segunda página, né, que seria a página da criação do programa. Então, posso clicar aqui em páginas, criação de trabalho, tá? Se você não quiser clicar lá em cima em página, você pode clicar em próxima página também, que ele vai oscilar entre as três primeiras páginas, que seria a preparação de máquina, criação de trabalho e otimização de processos, tá? Então, criação de trabalho, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um programa novo do zero, tá? E depois eu vou fazer as configurações do setup, tá bom? Então, vamos lá. Clica aqui no nome do trabalho, nesse campo em branco. Clico aqui em novo, tá? E vou dar um novo nome para esse trabalho. Então eu vou digitar aqui, ó, treinamento, tá bom? Você pode acoplar na máquina um teclado também USB, tá? Porque a máquina tem entrada USB. E é um teclado bem pequenininho, você pode acoplar e pode, senão você vai ter que fazer tudo no touchscreen, tá bom? Touchscreen não, na verdade a máquina não é touch, né? Então você vai ter que ficar digitando aí no mouse, né? Treinamento. Então, esse é o nome do meu programa, tá? Treinamento, deixa eu ver aqui, Shift Underline 1. Não sei se apareceu, mas vamos lá, clique em próximo, tá? Ele pergunta pra mim se eu quero criar uma peça, eu falo que sim, né? Próximo. Ele fala qual vai ser o nome dessa peça dentro do programa, vai ser um mesmo, não precisa ser outro, tá? Clique em próximo, ele fala localização. Aqui por enquanto eu não vou dar nada, tá bom? A posição da peça em relação ao zero da máquina, tá? Eu posso fazer em relação ao zero da máquina ou posso fazer em relação à esfera da mesa ou a algum outro ponto de referência, tá bom? Então, no caso aqui, como a esfera da mesa eu não criei ainda, o que eu vou fazer? Ele não me possibilita colocar outra coisa, então ele fala que a localização da peça ele está em relação ao zero máquina. Então, se eu clicar aqui, ó, mais e menos, para cima ou para baixo, na verdade, ele não vai sair do home, tá bom? Mas depois eu posso mudar essa configuração aqui, se acaso, ou por acaso, tá? Eu estiver usando uma esfera na mesa, tá bom? Esse ponto de retirada aqui, e palheta, tudo isso daqui, a gente usaria isso daqui, tá bom? Na verdade, por exemplo, o número de palhetas se a máquina tivesse com robô integrado. E esse ponto de retirada, na verdade, seria uma posição de segurança aí para a máquina mover, tá bom? Para começar a fazer, ou começar a usinar, ou fazer uma troca de eletrodo aí também, tá bom? Então, por enquanto, eu não vou utilizar, tá? Clique em próximo. Importar correção também, nenhuma correção. Isso aqui eu não sei para que serve, eu nunca utilizei também. Então, clique em próximo. Quer criar mais peças? Se tiver mais de uma peça, não é número de cavidades, tá bom? É número de peças. Se você tiver mais de uma peça na mesa da máquina, você pode incrementar aqui, tá bom? No meu caso, como que é uma erosão simples, eu vou passar direto. Criar um ponto, esse ponto seria uma cavidade. Você quer criar uma cavidade? Clique em próximo. O nome da cavidade vai ser 1, tá? E essa cavidade pode ser uma cavidade única, uma cavidade matricial, uma cavidade matricial circular, tá bom? Então, no meu caso, eu quero fazer uma cavidade única, quero fazer um ponto único na peça, tá bom? Então, por exemplo, se o centro da peça for minha referência, ele vai jogar a localização lá da primeira cavidade no centro da peça, tá? Se for deslocado, você coloca quanto que é o deslocamento, tá? Então, por exemplo, deslocado x10, y10. Essa vai ser minha cavidade, tá? Se o eixo C for rotacionado também, tá? No caso o eletrodo for rotacionado, você pode colocar aqui.
tá? Então eu vou clicar aqui em próximo. Ele pergunta se eu quero criar mais pontos, eu não quero criar mais pontos, clique em próximo. Quer criar uma erosão atribuída a essa cavidade? Sim, clique em próximo, né? E aqui vai estar tudo em vermelho, tá bom? Ou seja, enquanto eu não conseguir preencher todas essas ações aqui, tá? Ele não vai conseguir liberar para mim completar esse programa aqui embaixo, tá bom? Então a primeira coisa que eu faço, quando eu entro aqui, eu venho aqui em dados planetários, primeira coisa, eu vou lá e tiro a órbita, tá bom? Porque ela sempre vem com a órbita incrementada, tá? Automaticamente. Depois eu especifico aqui o que significa cada órbita, tá bom? Então eu vou clicar aqui em processo. No processo ele pergunta a distância inicial, que ela vai começar a erodir, tá? Aqui no caso está 2 milímetros de posição inicial. Ele pergunta aqui qual é o eixo de erosão que você vai erodir. Então aqui, por exemplo, minha face superior é a referência, eu quero descer 10 milímetros, então eu venho aqui no Z e indica aqui, ó, o valor de menos 10, tá bom? Então ele vai erodir menos 10, tá? Esse acrescentar a erosão seria o que? Aqui quando a gente cria os impulsos lá na frente, ele vai criar para nós o escalonamento de erosão. Quantas linhas de erosão ele vai fazer até chegar no acabamento que a gente quer, tá bom? Então se você quiser acrescentar algum posicionamento não, alguma erosão especial em alguma linha especial, você pode utilizar esse elemento acrescentar a erosão, tá bom? Esse modo seria o que? Se você clicar nele, ele vai especificar para você angularmente quanto que seria mais ou menos aí o que ele vai fazer, tá? Qual que é a medida que ele vai incrementar, tá? Então, por exemplo, se você quer erudir em X em Z, coloco 10 por 10, ao mesmo tempo ele vai posicionar e vai erudir nos dois eixos automaticamente. Quando você clica no modo, automaticamente ele aparece o ângulo aqui para mim, ó, 45 graus, e a hipotenusa que seria 14,142, tá bom? Então aqui seria na verdade dados angulares, então, tá bom? Incrementais angulares. Então, na verdade, você pode informar para ele ou dados angulares ou dados geométricos planos mesmo, tá bom? Então no caso aqui, o X eu não vou erudir nada, só vou erudir o Z. Quando eu clico no modo, tá? O ângulo não está incrementado nada e a distância, na hipotenusa, né, seria 10 milímetros mesmo, tá bom? Tá? Aqui ele pergunta, no caso aqui, essa máquina ela tem a função furo rápido, tá bom? Então a função furo rápido seria bem interessante a gente utilizar essa rotação do eixo C e deixar on, tá bom? E aí você indica qual que é a RPM aí do eixo C, tá bom? Então, no nosso caso, né, a gente não vai fazer a rotação do eixo C, tá bom? Posição do eletrodo. Esse posição do eletrodo, na verdade, ele quer saber se o eletrodo está na parte superior do cabeçote ou na parte inferior do cabeçote, tá bom? Então, aqui me falha a memória, o que é ponta e o que é banca, tá bom? Mas se não me engano a gente usa banca, tá? Para falar que o eletrodo na maioria das vezes está na parte de cima do cabeçote, tá? Se eu tiver errado aí vocês me corrijam depois, beleza? Bom, aqui nessa página só isso, dados de planetário eu vou passar, dá até para explicar aqui, vamos lá, circular. Planetário circular, o que acontece? Esse circular seria 2D, então se eu habilitar ele, o que ele vai fazer para mim, tá? Ele vai atingir a profundidade de 10 milímetros primeiro, que eu pedi lá no eixo Z, tá? E depois ele vai começar a interpolar lateralmente, tá bom? Então, esse circular 2D aqui seria, na verdade, por exemplo, para mim fazer uma rosca. Ele serve para mim fazer rosca também juntamente com o espiral. O espiral já é diferente. O espiral eu preciso dar o passo dessa rosca, tá bom? Para mim ter a rosca no final do processo. Então esse circular, o que ele vai fazer? Você fala assim, mas onde que eu coloco o valor dessa órbita? O valor dessa órbita ele vem aqui, ó, em impulsos, tá bom? Então aqui, na verdade, mais pra frente a gente vai falar sobre o valor da órbita, tá bom? A órbita a caminho seria no eixo, seria os comandos ISO, tá bom? A máquina ela tem entrada para pendrive, tá bom? E ela reconhece o comando G01, G02, G03, tá bom? Então, no caso aí, se você quiser utilizar a órbita caminho, tá bom? Seria comando ISO, você consegue fazer essa transição aí. Então, essa circular, voltando aqui, essa circular, você pode definir para
para a máquina, o ângulo inicial, tá? Não vai mudar nada no ângulo inicial aqui na órbita circular, tá bom? Porque ele vai fazer o círculo completo. Mas a estratégia de retorno, se você clicar aqui, ó, isso aqui é a lavagem. Como que você quer que ela faça a lavagem? Se ela sai angularmente a 45 graus ou se ela sai primeiro no centro da cavidade e depois no eixo Z, tá bom? A espiral já não me possibilita fazer isso. A órbita caminho, existe a estratégia de retorno, tá bom? Órbita vetor 2D. A órbita vetor 2D seria igual circular, porque ela é 2D, tá? Então ela vai interpolar os eixos x e y após ela atingir toda a profundidade do eixo Z. Aqui sim, para nós vale o ângulo inicial, tá? Ângulo inicial é o número de vetores, tá? A gente tem até um vídeo aula da máquina SPU que ela fala sobre órbitas, que ela especifica bem esses ângulos iniciais aqui, tá bom? Então, o ângulo inicial você pode fazer de 0 até 360, tá? E o número de vetores ele aceita até 72 lados diferentes, tá bom? Para você fazer interpolando numa órbita só, numa vez só, tá bom? A estratégia de retorno é a mesma, tá? Que tem lá no circular, tá? E tem o vetor 3D, que ele vai ter os mesmos parâmetros, tá bom? Só que aqui, por exemplo, se você coloca, se o valor da órbita, por exemplo, é 2 milímetros por lado, o que ele vai fazer? A órbita 3D, quando ela, antes de atingir a profundidade de 10 milímetros, que seria o valor da órbita 2 milímetros por lado, o que ela vai fazer? Ela vai descer até 8 milímetros e dali vai começar a interpolar 45 graus, tangenciando o canto do eletrodo, tá bom? Space Track circular, tá? O que ela pode fazer aqui? O reconhecimento da geometria, tá bom? Por contato elétrico ali, o eletrodo vai se reconhecendo automaticamente, tá bom? Ou você pode definir um tempo de erosão, tá bom? E aí você seleciona mais ou menos no que se assemelha a sua geometria, tá bom? Então, opa. E aí ele vai definir, por exemplo, os 3 eixos interpolando ao mesmo tempo, tá bom? Tá. Isso aqui eu nunca utilizei, tá bom? E você pode definir também um tempo máximo em segundos, tá? Para ele fazer essa interpolação, tá? Então, esse Space Track circular, tem esse Space Track esférico também, tá? Que ele vai interpolar x e y, né? Perdão, x e z, y e z, tá? Igual, quase similar ao Equimode. O Equimode, na verdade, ele faz um reconhecimento geométrico, tá bom? Da geometria do eletrodo, tá? Esse contínuo, tá? Seria mais ou menos para quê? Por exemplo, esse espiral eu consigo fazer uma rosca interna, tá bom? Que o eletrodo vai descendo e vai rotacionando no eixo C ao mesmo tempo. Então ele faz uma interpolação entre o Z e o C. O contínuo, ele também faz uma interpolação entre Z e C, só que aqui a peça ela fica no centro, o eletrodo fica por fora. Então o perfil que você tem do lado externo do eletrodo, ele pode ficar do lado externo da peça, tá? Então o que ele faria aqui? Ele desceria o eixo Z, não na profundidade, mas na profundidade de segurança. Você colocou aqui, por exemplo, distância inicial de 2 milímetros, o que ele faria? Ele descia o eixo Z até 2 milímetros, que seria o inicial. Depois ele deslocaria, tá bom? No eixo X, tá? Até um determinado ponto, para fora da peça. Depois ele desceria no eixo Z na profundidade final. E ele começaria interpolando a face externa da peça, tá bom? Com o eixo Z e C ao mesmo tempo. Então o eletrodo ele vai fazer um caminho aqui, ele vai fazer esse perfil externo aqui, tá bom? Mas cuidado que isso daqui é circular, tá bom? Ele vai fazer esse caminho circularmente, tá bom? Então, se quiser fazer uma rosca externa, você pode utilizar esse comando aqui, ok? Para isso, o eletrodo tem que estar exatamente no centro do eixo C, tá bom? Se o eletrodo tiver algum batimento aí, esse batimento vai ser reproduzido na peça também, ok? Então, eu vou desabilitar, tá? Não quero utilizar nenhuma órbita, clica aqui em aplicação. Essa aplicação é bem interessante, ele vai perguntar se o eletrodo vai trabalhar com lavagem ou sem lavagem. Na maioria das vezes, não colocar com lavagem porque o rendimento da máquina seria um pouco melhor, tá bom? Essa profundidade aqui seria mais ou menos o que? Quando o eletrodo toca na peça,
ele chama isso de profundidade zero. Então isso daqui, se eu clicar aqui, não tem como eu editar essas informações, tá bom? Mas se o eletrodo seu, por exemplo, ele não é um corpo só, eles são 3 corpos diferentes com 3 áreas diferentes também. O que você faz neste caso? Nesse caso você pode dar essas informações aqui. Então, quando o eletrodo toca na peça, isso é profundidade zero. Quando o eletrodo está na segunda altura, que seria uma área maior, seria um corpo maior, né? Eu posso incrementar essa profundidade aqui, tá? Então, eu vou só preencher essa primeira linha aqui total, tá? Só pra gente dar uma olhada aqui, o que a gente pode fazer. Então, por exemplo, se o eletrodo tem, sei lá, 10 milímetros de diâmetro, tá? O que eu posso fazer? Ele pergunta a área. A área está em centímetros quadrados, tá bom? Então, aqui no caso, clica aqui no meio, 10 milímetros de diâmetro. A área seria mais ou menos... multiplica aqui por 3.14, que seria o valor de π, seria 31,4. No caso aqui, está em milímetros. Para transformar para centímetro, eu preciso dividir por 100. Então 0,3, dou ok de novo. Essa seria a área do eletrodo no primeiro toque do eletrodo. Ele pergunta aqui, ó, o comprimento do eletrodo dividido pela largura do eletrodo é igual a 1? Então, se for outro valor, você pode colocar aqui, tá bom? O eletrodo tem ângulo, ele é paralelo, tá? E aplicação. Aplicação, o eletrodo é uma nervura, é um ponto, é padrão. No caso aqui é padrão, tá? Então, por exemplo, o eletrodo vai descer 5 milímetros nesse diâmetro. A partir dos 5 milímetros, eu coloco aqui a profundidade, ele muda de diâmetro. Vamos supor que o eletrodo tenha 20 milímetros de diâmetro. Então, eu vou lá, clico aqui e falo aqui, ó, 20 vezes π, né, igual a esse valor, dividido por 100. Aí aqui está a área do eletrodo em centímetros quadrados, tá? Comprimento pela largura, como é diâmetro, vai dar 1, tá? Ângulo não tem, aplicação padrão. Então, você pode colocar essas duas linhas aqui, porque isso aqui ele vai compensar, na verdade, a distribuição de carga elétrica conforme a área do eletrodo, tá bom? Então, isso aqui serviria para isso, tá? Eu não quero usar isso, tá? Minha aplicação é simples. Eu posso clicar aqui, ó, em limpar. Eu limpo tudo e só falo que a área do eletrodo é 0,3, tá? Que seria um diâmetro de 10. E aqui eu já posso clicar em impulsos. Nos impulsos, o que ele pergunta aqui, ó? Material. Então, material, o que ele pergunta? Material do eletrodo do lado esquerdo, traço, material da peça do lado direito. Então, no caso aqui, na maioria das vezes, a gente utiliza eletrodo de cobre para usina aço. Clico OK, tá bom? Banco de dados é a tabela padrão da máquina, tá? Ele pergunta o acabamento. Você pode colocar o acabamento nesse campo aqui em VDI, de 0 a 54, ou em RA nesse campo aqui, que na verdade são equivalentes aqui, tá bom? Ele vai jogar a equivalência lá. Então, por exemplo, se for 2RA, ele entende que seria mais ou menos em VDI 26, tá? Ele automaticamente coloca aqui para mim que eu preciso utilizar 2 eletrodos, tá? O preto, a bolinha preta aqui, seria o eletrodo de desbaste, e a bolinha branca aqui seria o eletrodo de acabamento. E ele ainda joga aqui para você o offset, tá? O quanto que esse eletrodo deveria estar menor. Você fala, poxa vida, eu não tenho nenhum, só tem um eletrodo. Então você vem aqui, ó, nas fases recomendadas, fases reais. Então você não tem o eletrodo de desbaste. Então você digita aqui 0 e ele informa para você que agora, a partir desse momento, é só o eletrodo de acabamento. Só que vamos supor que o seu eletrodo, ele está pedindo aqui para que o eletrodo seja 0,294 menor. Você fala assim, o meu eletrodo ele está com um offset aqui, com gap de 0,25. Então ele vai para você selecionar 5 linhas somente de erosão, conforme aquilo que você pediu, tá bom? Clica aqui em pontos de erosão, tá? No caso, eu só tenho uma peça no programa, clico nela com só uma cavidade, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu não utilizaria esses ícones aqui embaixo. Que esses ícones aqui embaixo seria o que? Essas opções para mim
Como ele criou aqui impulso, ele criou 5 linhas de erosão. Um exemplo, se você tem diversas cavidades, o que ele faria se você terminar a peça na sequência? Se você habilitasse esse camarada aqui, o que ele faria? Se você tiver 10 cavidades, ele faria a primeira usinagem, que seria essa usinagem aqui em todas as cavidades. Depois ele voltaria com o eletrodo para a primeira cavidade, faria a segunda linha de erosão, depois faria a terceira linha de erosão em todas, depois a quarta linha de erosão em todas as cavidades, e assim terminaria todas por igual, tá bom? Então, por exemplo, o desgaste do eletrodo seria por igual em todas as cavidades, tá bom? E se você clicar terminar a cavidade na sequência, o que ele iria fazer? Ele vai terminar a primeira cavidade, fazer todas as linhas de erosão para partir para a segunda cavidade, tá bom? Seria mais ou menos para isso. Então, no nosso caso aqui, como é uma cavidade só, não vai, independente do que eu escolher aqui, não vai dar diferença nenhuma, tá bom? Dados do eletrodo, ele vai perguntar o eletrodo onde ele está posicionado no garfo. Então, se for a forma 20, garfo para 4 eletrodos, se for a forma 30, seria um garfo para 6 eletrodos, tá bom? Vamos supor que o eletrodo esteja no garfo, na posição do garfo número 3, tá bom? Eu já informei isso daqui para ele, tá? Fiz isso. Eu clico aqui em gráfico. No gráfico, tá? Como a correção da peça tá tudo zero, a gente percebe nesse pontinho bem pequenininho aqui, que ele tá bem no cantinho da mesa. A mesa seria esse quadrante todo amarelinho aqui, tá bom? Então, esses 3 verdes aqui seria para mim otimizar as minhas opções gráficas. Então, ó, esse do canto direito aqui, ó, ele vai dar uma expandida, tá? Esse aqui ele vai dar uma rotacionada aqui na mesa. Você clica e arrasta, tá? Que ele vai funcionar. Beleza. E esse aqui seria para mover. Tá bom? Então eu vou expandir aqui, ó. Opa. Vou mover. Mover. Expandir. Então aqui, ó. O centro da referência da mesa, lembra que eu coloquei um ponto lá, x10, y10? Olha lá, ele está meio deslocadinho aqui já também, tá bom? Então depois, se você quiser editar essas variáveis, tranquilo, tá bom? Então aqui o que acontece? Eu vou clicar aqui em gráfico, perdão, já está no gráfico, você pode dar um play e verificar ele fazendo a usinagem aí. Então, olha lá, a primeira linha de erosão, segunda linha de erosão, terceira, quarta e quinta linha de erosão. Terminou, posicionou, acabou, tá bom? Seria isso, tá? E aqui são opções gráficas, né, de você querer ver mais coisas, tá? Eu nem uso isso aqui, porque essas opções gráficas aqui pra mim não são tão viáveis, né? Mas dá pra já ver bastante coisa. Beleza? Então aqui tranquilo, eu clico aqui em completar, tá? Ele completou a peça para mim. O que eu preciso fazer aqui, tá? Eu clico aqui, ó. Esse programa, treinamento, ele tem uma peça, ele tem uma cavidade e ele tem um eletrodo. E ele tem a referência. Essa referência seria, na verdade, a esfera da mesa, tá bom? Então, por exemplo, se eu clicar aqui no programa agora, clico aqui na primeira linha, clico em fixar início e clicar F7, o que ele vai fazer? Olha lá, a bolinha começou a girar aqui em cima, ele vai posicionar o eletrodo, tá? Deixa eu só ver aqui onde ele está posicionando o eletrodo. Na verdade ele está trocando eletrodo, troca de eletrodos número 3, tá? Aqui eu não sei se vai dar certo, acho que ele vai dar até um erro aqui pra mim. Vamos ver. Ah lá, ele não consegue trocar o eletrodo, tá? Normal, porque isso aqui é um simulador. Então o que eu vou fazer? Eu clico aqui, utilizar a peça 1, clico fixar início e vou clicar F7 de novo. Então ele já entende que o eletrodo já está posicionado, tá? Na verdade no cabeçote, vai posicionar no ponto meu, esse ponto x10, y10 e começar a usinagem. Vou utilizar a peça 1. Opa, deu problema no eletrodo de novo. Deixa eu clicar mover o ponto de trabalho, fixar início e F7. Vamos ver se ele aceita agora dessa vez. Senão eu vou trocar o eletrodo. Eu vou tirar o eletrodo do programa. Acho que ele vai dar erro de novo. Tá, não tem problema.
Eu vou clicar aqui, ó, troca de eletrodos, eu vou cortar esse ícone, tá bom? Clico aqui, ó, fixar início e F7. Eletrodo, não vou utilizar nenhum, tá bom? Eu tô fazendo isso só pra gente simular mesmo, tá? Então, cliquei F7, ele foi. Opa, moveu X10, Y10 e usinou, tá? Só que aqui tá na referência da mesa, tá? Porque eu não coloquei a referência da peça ainda, tá bom? Então vamos supor, ela tá descendo, eu posso ver aqui, ó, aqui, próxima página, cliquei aqui, ele mostra pra mim em tempo real a erosão, tá? Então vai chegar até menos 10, beleza. O programa, ok, terminou, ok, próxima e próxima de novo, tá? O que eu vou fazer aqui, ó, a referência, eu vou clicar em nome, eu vou criar uma, que é uma esfera da mesa, ela vai se chamar R1, do ok, sem problema nenhum, tá bom? Ele vai perguntar a posição dela, eu vou jogar uma posição aleatória aqui, então eu vou jogar aqui, ó, menos 100 em X, menos 100 em Y e menos 100 em Z também, tá bom? Só pra gente averiguar isso daí, só pra gente simular e ver como é que ela se comporta, tá? A peça, clica aqui em peça e fala aqui, ó, a peça, a referência da peça, ela tá desde o R1 também, menos 100, menos 100 e menos 100. Curiosamente, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó? Tá vendo aqui em cima? Esse display aqui do nosso lado esquerdo, falando X10, Y10, Z2 e C0, tá? Do lado esquerdo, ele é o zero máquina, ele não tem como mudar, tá bom? E esse lado direito seria o zero da peça. O zero da peça agora ele vai incrementar 100 mm da referência com 100 mm da peça. Então ele tem que posicionar aqui em menos 200, se eu não me engano. Eu vou clicar aqui em pontos e vou falar que esse ponto 1 não é 10, é 0, tá bom? Vai fazendo o centro da peça, beleza. Então, vamos clicar aqui, opa, programa, fixar início, e vou clicar F7 agora. Ok. Agora ele tem que posicionar em menos 200 com menos 200, tá bom? Porque na verdade agora eu coloquei a referência, tá? Agora tá com referência. Isso a gente tá supondo, tá bom? Que já tem uma referência pré-pronta. Então aqui, ó, no zero da máquina ele vai estar menos 200 com menos 200, que ele incrementou a referência a referência da mesa com a esfera também, tá? E aqui ele tá caminhando. Beleza, menos 200 com menos 200 com menos 200. Em relação à mesa é isso, tá? E o eletrodo aqui já está começando a usinar. Beleza? Beleza, erosão 1, depois fazer erosão 2, a 3, a 4 e a 5 vai terminar tudo. Beleza? O programa acabou, ok. Aí o que eu vou fazer? Clica aqui em início de passos AEP duas vezes, dou ok, tá bom? E aqui, aqui na verdade é para editar aquilo que eu já tinha criado, tá? Eu vou clicar aqui em gráfico e aqui no gráfico, ó, pessoal, ele já mostra para mim a mudança do zero da peça, tá vendo? Que tem um pontinho aqui, ó, bem pequenininho, que na verdade agora a minha peça tem referência, tá bom? É isso daí, tá bom? Clico OK aqui, cancelar, né? Porque eu não vou mexer em nada. E tá criado, beleza? Desculpa aí pelo tamanho do vídeo, tá bom? Se inscrevam no canal e ajudem a gente aí, beleza? É isso. Valeu, obrigado.